golaço pra você aqui na 93.3 a FM da galera. Estamos arrumando todos os preparativos aqui para receber o presidente da Chapecoense, Ney Maidana, que amanhã vai para Itu acompanhar a Chapecoense no jogo contra o Ituano, fora de casa, início do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente tem muitas perguntas para fazer para o Ney Maidana, que aceitou o nosso convite. O Rangel fez o convite aí. A gente agradece também a assessoria de comunicação da Chapecoense por liberar o Ney Maidana e o atendimento do presidente da Chapecoense, que é sempre muito solícito com a Rádio Oeste Capital e com toda a galera aqui do Golaço. 6-9, Sorri Fácil, MRZ Celulares Claro, Posto Safra, Marcon LS Natal, o CEF, Contaí, Brasão, Rio Branco, Boa Visão Imóveis, Toso Alimentos e Motortec oferecem o Golaço e sua segunda hora. Comemore os 16 anos da Sorri Fácil aproveitando o Sorri Implantes especial de aniversário até o dia 23. Realize o seu implante dentário e conheça os tratamentos disponíveis para cada necessidade. Entre em contato pelo WhatsApp 3513-0197 e agende a sua avaliação. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. RT Pablo Simões Sampaio, o CRO é o 14573. Tem também o recado da Maxul, Posto Safra, Marcon LS Natal. Preço baixo e combustível de qualidade só podia ser na Maxul, não pague mais caro. Abasteça o melhor combustível com o melhor preço nos postos Maxul, Posto Safra, Marcon LS Natal. Maxul é mais combustível. 6:10. O Rangel vai chegar com os seus destaques da segunda hora aqui no nosso Golaço para trazer informações do Verdão. Pessoal que já está com o pé na estrada, quase em Itu, a cidade que a Chapecoense vai jogar contra o Ituano na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, Rangelzinho. Segundo tempo do Golaço aqui na Rádio Oeste Capital FM. Daqui a pouco mais sobre o provável time da Chapecoense para enfrentar a equipe do Ituano. Também a campanha fora de casa do Verdão e o histórico desse confronto contra o Ituano, que é muito recente. Legal, a MRZ possui 2 lojas amplas preparadas para receber você com conforto e com uma grande linha de produtos, planos, celulares e também acessórios. Vá conhecer a nova loja na Marechal Deodoro, ao lado da Utilíssima, e descubra por que a MRZ, claro, tem os melhores planos para você. É claro que você merece o melhor em telefonia. MRZ Celulares, agente autorizado, claro. A Toso Alimentos traz para você os vinhos da Vinha Maior, um produto da vinícola RPB, produzido na região de Mendonça, com mais de meio século de história e com a distribuição exclusiva pela Toso Alimentos, que é especialista em importação. Peça agora no 3321.000 e também no tosoalimentos.com.br. Vinhos é com a Toso Alimentos. 6:11. E aí, Ney? Seja muito bem-vindo ao nosso Golaço. Muito obrigado por atender a galera aqui da Rádio Oeste Capital. Tá cansado? Vai viajar amanhã, né? Vai pegar aí o voo do meio-dia, um pouquinho antes ali do meio-dia. Mas quando fiquei sabendo hoje pela manhã na Chapecoense que você ia viajar, eu já fui lá na KTO e palpitei na Chapecoense. É pé quente? É pé quente. Boa tarde aos ouvintes, né, a todos da mesa. Verdade, né? Eu até brinquei com o Roberto, infelizmente no Recife, no último instante eu precisei ficar em Chapecó. Mas o nome estava na lista, estava no hotel, então nós conseguimos uma vitória. E nos jogos que eu fui, realmente, nós apenas empatamos um e os outros nós vencemos. Esperamos que a gente consiga, né? Que o pé chegue lá da mesma forma desses outros jogos aí. Ah, com certeza. Quando ele falou que estava na viagem, eu pensei, fiquei sabendo que o Robertinho do Florão, ele mostrou pro arbitragem que o Ney estava na viagem, só não estava no jogo. Deixou claro, ó, o presida veio, então a gente vai com o pé quente. Ney, pra gente começar aqui, a gente também vai trazer algumas perguntas dos nossos queridos ouvintes, afinal a gente é um canal aqui de transmissão e de encontro entre o ouvinte e também a Chapecoense, mas antes de a gente trazer essas perguntas, queria saber de você, como é que você está achando esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B da Chapecoense? Aos trancos e barrancos, ficamos fora da zona do rebaixamento e com 22 pontos. Eu como tenho um longo período de atividades dentro da Chape, com cargo outro, o que me impressionou nesse ano foi o inverso, né? Nós sempre tínhamos muitas dificuldades fora da arena e nós conseguimos fazer a melhor campanha como visitante.
até melhor que a do Cruzeiro, né? Infelizmente, dentro Que de casa, loucura, né? nós não conseguimos ter aquela performance que sempre era a nossa arma, né? Nós sempre complicávamos com qualquer um jogo, Série A, Série B, quem vinha em Chapecó tinha muita dificuldade, né? Então, né, a chegada do Cabo deu uma motivação, acho que a postura do time já com o Guarani melhorou um pouco, né? Eu acho que a gente sofreu alguns sustos também, mas temos que respeitar o adversário, né? Onde que um orçamento a gente também respeita, que é quase o dobro do nosso. E com a chegada desses novos atletas, hoje também conseguimos, né, fazer com que o Felipe Ferreira fique à disposição dele, um jogador interessante. Belo trabalho, inclusive. A Jo tem feito um trabalho espetacular, principalmente quando aperta essas situações de bid, aí ela consegue resolver. E também estamos no mercado, né, procurando mais alguma situação para que já no início desse retorno a gente consiga, né, fazer com que basicamente você tenha uma equipe para terminar o campeonato. Ney, Alisson Farias, Tomás Bedinelli, Mailton, Felipe Ferreira. A Chapecoense está acertada com mais algum jogador além desses 4 que já estão regularizados? Basicamente não está bem definido ainda a questão do zagueiro, né? Ex-Ponte, né? Que é um atleta que vem com um contrato diferente também, né? Por produtividade, passa por exame, né? Porque ele teve uma lesão. Quem é esse? Me fugiu o nome agora. Daqui a pouco você pega o nome aí e vai Cleilton? trazer pra gente. Cleilton? Cleilton, da Ponte? Isso. Ex-Ponte. Ex-Ponte. Ex-Ponte, né? Um atleta que, né, é formação do Grêmio, se eu não estou enganado, teve uma lesão na coxa, onde ficou um tempo parado, já vinha treinando, né, há algum tempo. O Alarcon aposta muito no atleta, né, conhece muito bem o atleta, e nós temos se vocês perceberam nos últimos dias, está tendo algumas lesões, então nos preocupa, né? No último jogo, se sai o Marcelo Santos, provavelmente o Cabo teria que botar um zagueiro, né, e puxar um zagueiro para volante, né? Provavelmente colocaria o Xandão e colocaria o Vitor Ramos como primeiro volante. Então é uma preocupação nossa, né? E a gente acabou em conversas adiantadas. Eu acredito que até amanhã resolva isso e ele também deva se apresentar já no início de semana. 6h16, é o Ney Maidana, presidente da Chapecoense, aqui no nosso Golaço para EAD UCEF, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Processos Gerenciais. Oferta exclusiva para novos matriculados, descontão nas primeiras 3 mensalidades. O novo estudante EAD paga só R$ 99,90 nas 3 primeiras mensalidades. Informe-se no 3319-3800 EAD o CEF. O segundo turno, né, Ney? Geralmente a Chapecoense, ela, historicamente, em brasileiros de Série B e Série A, ela fez mais pontos no segundo turno. Ela sempre fazia menos pontos no primeiro. Tem aí 1 ou 2 anos que a Chapecoense fez mais pontos no primeiro turno do que no segundo. Com essa chegada dos reforços, a ideia realmente é fazer um segundo turno ainda mais tranquilo? Essa é a ideia geral aí da Chapecoense? Exatamente. É atingir aquele número, né? Para você depois pensar num objetivo um pouquinho melhor, maior. Então, o que incomoda é sempre você tá ali na pressão. Pertinho ali, pertinho, né? Então, isso aí atrapalha um pouco. A parte psicológica do atleta, a gente sabe. Da própria direção, né? Para mim, me incomoda, né? Então, nós... vamos nos esforçar ao máximo para já fazer no início de janela, né, resolver já esses problemas que nós achamos que precisa de mais alguns setores de atletas, e aí a partir daí sim você dá tranquilidade para o Cabo trabalhar esses atletas e fazer um segundo turno, como tu falou, mais equilibrado, né, atingir logo essa meta e depois briga para frente e ver o que dá para fazer esse ano ainda. Ney, eu tenho uma pergunta de bastidor para ti. E é uma pergunta que eu acho que vários torcedores eles querem saber, porque o Gilson Kleina era tido como treinador e é tido como treinador que tem um grupo muito na mão, né? E você tem um relacionamento muito bom com o Gilson. E a preocupação de vários torcedores foi realmente a saída do Gilson
acarretar em algum problema com relação à próxima comissão, porque ele tinha o grupo na mão. Eu fui ao treino hoje e conversei com várias pessoas lá, e me parece que o Cabo tem a mesma relação com o grupo de jogadores. É uma continuidade muito boa nesse sentido, né? São muito parecidos, né? Se tu olha até fisicamente, meio grisalho, são parecidos, os trabalhos são parecidos, né? O Cabo é um pouquinho mais, às vezes eu já percebi no início, usa um pouco mais de energia e tal, mas eles têm um perfil muito, muito parecido, os dois, né? Eu acredito muito, pelos últimos trabalhos do Cabo, que ele com certeza vai conseguir fazer um belo segundo turno aqui com a Chape. Que bom. Ô Ney, como é que tá a questão da folha salarial do Chapecoense? Porque isso é uma preocupação, né? Da Chapecoense desde o início da temporada, de não estourar o orçamento, mas a Chapecoense trabalhou agora com algumas rescisões de contrato, né? O Souza até hoje foi apresentado no Vila Nova, Reginaldo deixou o clube, o Ederson. Tem alguma saída mais prevista para equilibrar essa folha? E a Chapecoense hoje, dentro da classificação da Série B, tá em qual lugar ali em termos de folha salarial? Olha, eu não... Com a saída desses atletas, ela diminuiu um pouco já. Logicamente que a gente tem que trazer mais alguns, né? Então eu acredito que vai ficar parecido. Eu não tenho conhecimento das outras, né? Nossa, eu acredito que ela é um pouco menos de 1 milhão, né? E eu acredito que ela seja uma das 5, 6, né? Menores. Mais baixas ali. Né? São as mais baixas, né? A gente sabe, por exemplo, que o Guarani, né? O Guarani é quase o dobro da nossa, se não for o dobro, né? Então a gente sabe que tem alguns clubes que trabalham com orçamento menor e conseguem também fazer um belo encaixe de atletas, conseguem fazer um time que consiga produzir com um orçamento menor. Para nós, o que atrapalhou um pouco, vocês até mais do que eu acompanharam o ano passado, é a forma que terminou o ano. Porque você vindo de um descenso, né? Daquela maneira, atrapalha muito, né? A gente fala, por exemplo, cita o Criciúma. O Criciúma vem de um acesso, né? Vem de uma segunda divisão do Catarinense, mas vem de um acesso da C para B. Então, já está mais organizado. É outro clima, né? É outro clima, né? Eu sempre digo que nós chegamos num clube moralmente, financeiramente, psicologicamente destruído, né? Verdade. E aí você tem um tempo, né? Você tem muitos atletas têm o receio, têm a desconfiança, acabam não querendo vir no primeiro momento. Então hoje nós estamos recuperando, hoje já é diferente. A quem é sondado já liga aqui pro atleta, como é que tá a coisa, né? O cara já vai, não, aqui... Tá redondinho. Tá redondo, tá recebendo, os salários não são muito altos, mas a premiação recebe em dia, o salário em dia, então fica muito mais fácil de você planejar e contratar. Então, né, a gente precisou um período para recuperar isso, entende que alguns atletas não performaram no primeiro trimestre, né, vamos dizer assim, né, infelizmente no primeiro semestre também, mas faz parte do futebol, né, os erros, infelizmente, talvez esse atleta que não performou aqui, ele vai performar em outro clube. E isso é... Do futebol, né? Isso é do futebol. Chapecoense em 2019 sofreu com isso, né? Vários jogadores que estiveram aqui não performaram em 2019 e estouraram. Kaiser, Arthur, o próprio Camilo jogou muito no Marília no Campeonato Paulista do ano seguinte. Acontece, né? É do futebol. Eu tava olhando agora o que jogou ontem no América, o atacante lá, o Henrique Almeida. Também, entendeu? Bem lembrado. Tava fazendo bons jogos, eu acompanhei. Ele até queria ficar aqui. Eu até falei, hoje não tem nem como tu fazer uma proposta, né? Então, até queria, mas ó... Não tem como... Pois é. Vai lá, Dudu. Não, até para entender, assim, né, nessa questão de atletas, Ney, a Chapecoense contratou Mailton e Felipe Ferreira. São dois jogadores com nível de mercado muito alto pelo que a Chapecoense já tinha buscado anteriormente, né? O Mailton, muito elogiado por onde passou, jogador que inclusive passou pelo Atlético Mineiro, jogaria tranquilamente nos 20 times da Série B. Felipe Ferreira, campeão da Série B, acesso com o Cuiabá, estava no Botafogo na Série A, e a Chapecoense conseguiu também fazer essa movimentação no mercado. Como que a Chapecoense
conseguiu trazer essas boas contratações para essa Série B? Eu acho que aí volta um pouquinho que nós tínhamos acabado de conversar. Primeiro, nós temos uma imagem muito positiva, né? Todo mundo observa muito a Chape. E quando você está organizado na parte financeira, todo mundo sabe que a Chapecoense ela tem uma estrutura, vamos dizer, média, que dê para o atleta fazer um bom trabalho, né? O clube, ele hoje, se nós analisarmos, os nossos campos do CT são melhores que a maioria dos campos que nós estamos jogando. Então, não é só o campo, né? Ela tem uma estrutura que o atleta consegue fazer se preparar. A cidade é boa. A cidade é boa. Quem vem para cá, a dificuldade muitas vezes do atleta querer sair é justamente pelo padrão de vida que ele leva, pela estrutura do clube. Então, eu acho que esses atletas, ele vêm a Chapecoense como apenas, eu até brinco com eles, né? Com todos eles, eu sempre recebo muito bem eles, eu digo, aqui não vai ser o local ou o lugar que tu vai ficar milionário, mas ele pode tornar sua passagem aqui, porque aqui todo mundo observa, não é só no Brasil que observa a Chapecoense, né? É muitos lugares, mundo afora que observa aqui, então o atleta ele sabe que se ele performar aqui, vai aparecer vários lugares, vários clubes de vários lugares, né, procurando o atleta. E esses jogadores estavam já no radar da Chapecoense desde o início da temporada? Como é que a Chapecoense buscou, foi criativa no mercado? Porque são 4 contratações, tirando o Alisson Farias ali, que já estava no radar, que a gente já sabia, né? Essas outras 3 são contratações, de certa maneira, surpreendentes, né? Funciona muito bem o trabalho do Alarcon, né? Ele deve estar voltando agora ou com o time ou volta com o Grêmio aqui. Já está respondendo uma pergunta dos nossos ouvintes aqui. Era uma pergunta recorrente aqui, se o Alarcon voltaria. Então um profissional que tem um perfil bom, que serve para nós, que tem conhecimento do mercado, conhece. São 22 anos, eu acho que, se eu não estou enganado, que ele me falou que ele está no mercado. E muito atento. E conhece, tem conhecimento sobre a parte técnica, sobre a parte física de um atleta. Sobre o processo também. Sobre o processo. Então, às vezes, ele me cita alguma situação, né, de atleta, eu digo, vou pelo teu feeling, eu acho que você tem, porque às vezes eu não conheço, né, às vezes Sim. gente, às vezes Normal, né? Normal não, né, e ele já não, ele sabe tudo, tem a números, dele, né? É a dele. Então, eu insisti muito para que ele voltasse, porque eu acredito que é um profissional que tem nos ajudado muito. Se é um profissional que vem no início do ano, talvez a gente cometesse uns erros a menos, né? Mesmo apesar de todas as dificuldades, mas você tem um profissional que tem o conhecimento do profissional, porque muitos deles ele conversa, e aí o poder do convencimento passa por ele. Não, pode vir, eu estou aqui e agora está assim. O atleta vai vir, né? E me corrija se eu estiver errado. Até na hora de repreender um atleta, a figura do executivo por ter trazido o cara é diferente. Se tu pegar o caso foi agora lá pro... Nem jogou aqui. Volante que foi pro... Foi agora, saiu um pouquinho antes. Até saiu aqui antes em Chapecó? O Rende. Ah, Sim. o Guilherme Rende. Então, foi ele que trouxe. E até expôs o atleta. Ó, vou arrumar uma oportunidade para ti. Se tu não performar na janela, entendeu? E foi o que aconteceu. O atleta veio, né? Teve algumas poucas oportunidades. Na opinião até da comissão, não deu a performance que imaginávamos. Né? Vida que segue, a vida foi para outro clube. É assim aí. Que eu acho que futebol tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Eu particularmente defendo os atletas, mas a lei ela tem que ser mudada. Enquanto um atleta assinar 3 contratos em 3 clubes e receber de 3 clubes diferentes da mesma temporada, os clubes vão continuar quebrando. O Chapecoense está sofrendo com isso agora, né? Com alguns jogadores que não querem sair mesmo tendo oferta de outros clubes, né? Tem atletas que tiveram ofertas com 6 meses a mais de contrato e ganhando mais. E mesmo Olha assim não... Prefere ficar. Então isso aí, a partir do... Eu sempre tenho já falei com colegas de empresa de vocês, tem que mudar a maneira do contrato. Eu contratei, né, alguém daqui. O Eduardo Florão, para goleiro. Goleiro, isso. Aí não performou. Então é o seguinte, vou lá, reincido o contrato do Florão.
Enquanto ele não arrumar o clube, outro clube, eu Segue pagando. Eu mantenho sou o contrato. obrigado a manter o contrato dele. A partir do momento que ele fez um novo contrato, qual o valor que ele ganhou? Que ele está ganhando, que ele foi ganhar? Ele foi ganhar o mesmo? Então, extingue o meu contrato. Ele foi ganhar 20 mil a menos? Eu complemento o salário dele. Essa é a forma mais justa. Tá na hora de um fair play financeiro, a gente fala muito disso, né, Fazolin? Fala muito. É que assim, para que as pessoas entendam que a Lei Pelé, ela sobrepõe a lei trabalhista brasileira. Exatamente. Ela não segue o mesmo padrão da lei trabalhista. O que é a lei trabalhista? É a CLT, né? Você vai ser mandado embora da sua empresa aí, você recebe uma multa, você recebe ali os 6 meses de auxílio, benefício, isso é uma coisa governamental, não é da empresa, né? E você rescinde o contrato ali e acabou. A empresa não deve mais nada para você. Uma multa de 40%. Uma multa de 40%. O jogador, ele chega no clube em janeiro, faz um contrato. Ele chega no clube em janeiro, faz um contrato até dezembro. Se ele, sei lá, não performar em fevereiro e o clube quiser mandar ele embora, paga até dezembro. À vista? Exatamente. E à vista, Tem e que na pagar bucha. na rescisão, né? Tem algum jogador ou outro que aceita receber mensal, né? Então, eu tenho uma postura muito correta nos dois lados. Eu não admito que o atleta perca também, porque eu acho injusto do atleta perder. Agora, tem que existir uma forma que não aconteça com os clubes. Os clubes do Brasil, a maioria deles, a situação é delicada devido a esse tipo de situação. Fora a irresponsabilidade de vários gestores, onde contratam alguns atletas e não tem a capacidade financeira para honrar o compromisso. Isso também tem que ser levado em conta, porque a gente sabe, vocês sabem, que tem muitos clubes, às vezes, que pagam salários astronômicos, não tendo a condição de pagar. Promete, mas não paga. Às vezes chega num ponto aonde que apertou, ele acha que aquilo ali vai resolver a situação, vai salvar. E aí ele cria mais um problema em cima daquele, porque aí acontece o descenso, e aí como faz? Ficou maior, Nossa. O contrato é de 2, 3 anos, entendeu? E aí não tem mais como dar a volta. E a SAF, na minha opinião, não vai funcionar se não tiver responsabilidade. Vai andar 1 ou 2 anos, volta tudo como que tá. É o famoso fair play financeiro, que tem que ter uma lei aqui no Brasil para fazer isso, porque daí os clubes começam a ter um teto para gastar. 6h31, estamos recebendo o presidente da Chapecoense, Ney Maidana, aqui nos estúdios da Rádio Oeste Capital para Contaí. Com o Contaí você tem dinheiro de forma rápida, justa e descomplicada, tem empréstimo pessoal consignado e o saque FGTS. Visite uma das 2 unidades em Chapecó e faça o seu empréstimo na Contaí. Para o seu final de semana tem que ter brasão. Aproveite a Heineken Long Neck 250ml por só R$ 3,99. Filé simples bovino, só R$ 29,99 o quilo. Fraldinha bovina Eurofrig, R$ 49,99 o quilo. Pão de alho na brasa tá só R$ 7,99 o quilo. A Devassa Puro Malte 350ml está só R$ 2,49. E tem também no brasão a Corona Long Neck por R$ 5,49. Beba com moderação. Acesse o brasão.com.br e compre online. É fácil, tá seguro, tem que ter brasão. A Rio Branco tem seguros de automóvel, residenciais de vida, empresarial e transportes e representa as maiores e melhores seguradoras do país, gerando solidez e confiança nas operações. Também tem opções com planos de consórcio e financiamento. Faça uma visita na Rua Condá 390 ou ligue no 3361-5609. Rio Branco S.A., você seguro em todos os momentos. Ney, a gente respondeu então a pergunta aqui do nosso querido ouvinte, que foi o Felipe Martinelli, e agora a gente vai falar um pouquinho. Eu sei que vocês estão com a cabeça no Ituano, né? Mas tem muito torcedor que já está com a cabeça no Grêmio, né? Na terça-feira, 6h30. E os torcedores do Grêmio também, aqui da região, já estão com a cabeça no jogo na próxima terça-feira. Passa um ano esperando, né? Exatamente. A Chape tentou a alteração do horário do jogo contra o Grêmio. Rodrigo Perim pergunta pra gente. Faz dias que a gente mandou um ofício. O que atrapalhou isso foi a semifinal Brasil e não sei quem agora. Paraguai? No feminino. Da Copa América? Que é grade da TV, que o jogo é às 21 horas. Ah, entendi. E aí nós mandamos ofício, ligamos para a federação, mexemos daqui, dali. Infelizmente, hoje a televisão ela determina os horários, né? Sim. Porque eu até achei estranho quando veio esse horário 6h30, né? 30, né? Infelizmente nós não conseguimos mudar, né? Então,
pro torcedor, se precisar que eu ligue pro chefe, eles me comunicam, eu dou uma ligada pro chefe deles, liberar 5h30, né? terça-feira um pouquinho mais cedo para que eles possam assistir o jogo, né? Ou eles compensam o horário no outro dia, né? Vamos ter que fazer um esforço aí. Faz um esforço. Mas também não é muita gente também, né? Não. Tem dado menos de 5.000 pessoas no estádio, né? O sócio o sócio tá indo, né? Sim. Em sua grande maioria tá indo ao jogo. Na boa e na ruim, né? Só uma outra pergunta também que a gente tem recebido. Vai ser aumentada a carga de ingressos pro Grêmio? Pra torcida do Grêmio? Não, Vai ser o só ali na ala espaço do sul. Grêmio é aquele lá, até porque depois Causa um transtorno, segurança, dá um transtorno, não vale a pena. Então, daqui, se acabar a carga lá, bota uma camisa da Chape, vem ali e torça pro Grêmio em silêncio, né, Florão? Não. O Florão não quer. Não. O Florão não quer. Não quer. Não, Mas tem ali, né? Tá na ala sul, são 3.000 bilhetes ali, né? Isso é um pouco mais. 3.500, né? 3.500. Então aí, 3.500 bilhetes para os torcedores do Grêmio, né? Mas a gente sabe, Florão, que vai ter a mistura, né? Tem aquele que acaba vindo no lado... Ia ser legal ter o espaço para a torcida mista, né? Torcida o pessoal que aceita um espaço, né? Um espaço específico, né? E assim, ó, vale sempre o recado para todo mundo, né? Respeite a pessoa que tá ao lado. Sim, é isso Respeite aí. porque a pessoa que tá ao lado tá ali torcendo pro futebol, mas fora do estádio ela é pai, mãe, vó, vô, filho, sobrinha, funcionário, vizinho. Então, respeitem as pessoas, de modo geral, no estádio e fora do estádio. Eu uso uma frase um pouco mais curta que você. Nós somos adversários. Nós não somos inimigos. Isso aí. Então você torça ali, né? Sai dali e... Até porque você vai receber o Denis Abrão, não vai fazer um... Exatamente. Aí, mandei um vídeo para ele hoje. Mandei um vídeo para ele hoje brincando. Hoje era 5 e pouco da tarde. Vamos ganhar de Fiz você. só fiz um vídeo do gramado. Falei, Denis, olha aqui, ó. Onde vocês vão jogar? Onde vocês vão jogar? Eu falei, não vai ser com a Tombense lá. Vai ser aqui, ó. Dá uma olhada aí. E aí ele até me parabenizou, né? Parabenizar o Chiquinho. O grande Chiquinho. O Jefferson. Que cuidam lá tem o seu... Agora esqueci o nome dele. Seu Antônio? Seu Antônio, né? Diariamente, realmente o gramado tá um espetáculo. Vale a pena lembrar a torcida que tem pessoal, vou ir com a camisa do Inter pra provocar. Não pode. Não entra no estádio com a camisa do outro time. Não vai. Não entra. Ou vai na torcida do Grêmio com a camisa do Grêmio, vai na torcida da Chape com a camisa da Chape, ou vai com a camisa neutra, né? Eu acho que é até um respeito para todo mundo. É isso aí. Ô Ney, a gente tem ouvido muitas movimentações sobre o futebol forte, sobre a Liga Brasileira. Como é que você tá vendo toda essa criação, essa movimentação para a criação de uma liga no Brasil, que promete também um orçamento maior para a Série B, que é onde a Chapecoense está hoje? Como é que você está vendo essas discussões? O que já tem de fato avançado? Até teve uma reunião entre os dois grupos que havia uma promessa de trazer para dentro do grupo. O que foi falado já nessa reunião e avançou nesse sentido? Tu sabe que quem acompanhou mais isso, que acompanhou as duas reuniões, foi o Alex. Eu particularmente acho que precisa melhorar um pouco o aporte financeiro dos clubes de Série B, principalmente no nosso caso, né? Muitas vezes eu vejo a alteração de horário, aí eu pergunto por que a alteração de horário da Chapecoense? Não, é porque a Chapecoense, todo mundo, né, quer assistir. Tá, então por que eu não tenho um pouco a mais, ou eu não mereço um pouco a mais isso é no aporte financeiro? Né? Então, ficou bom, porque alguns clubes realmente se sentem, né, menos prestigiados, clubes grandes. Então vai ter que haver um consenso, vai ter que haver um acordo. Porque do nosso lado tem grandes clubes, né? E no início me preocupava que ficaríamos só nós ali de Série B, aí esquece, né? Agora não, agora tem alguns grandes ali, e eu acredito que deva ter uma evolução, não tem nada definido ainda, né? Existem conversas, mas eu acho que tem que ter uma evolução, acho que tem que ter uma participação mais equilibrada, né? Eu cito muito na Europa o campeonato inglês, onde que existe um valor X que você distribui igualmente, e um valor Y, aonde que você olha, né, uma série de situações, né? Aí eu concordo, né? Eu não posso me comparar ao Flamengo, ao Grêmio, ao Inter, né? Mas eu
tem o meu valor dentro do futebol, entendeu? A Chapecoense tem o valor comercial dela. Só que às vezes você é esquecido, né? Ou muitas vezes, né? Então, esperamos realmente que os grandes clubes, eles tenham a consciência que sem nós, o futebol também não vai continuar, não vai ter. Eles não vão ser fortes. Não vai se fazer uma liga com 12 clubes. Sim. Não existe isso, né? Não existe. E tem uma novidade para vocês aqui, que vocês não devem estar sabendo, que hoje, meio-dia, eu participei de uma reunião. Muito provavelmente volte a Liga Sul Minas. Olha só, Olha. que legal. Aonde isso dá um aporte financeiro para nós e principalmente a parte técnica você pode melhorar, né? Com todo o respeito ao Campeonato Catarinense, né? Mas é fraco, né, Ney? É limitado, É limitado. E às vezes você não consegue ter aquela impressão, aquela certeza de que esse time... Você não consegue avaliar o que é o real, né? Exatamente, que esse time que foi campeão do Campeonato Catarinense, ele vai ter a capacidade de enfrentar uma Série B, Sim. nem falando de uma Série A. Então, se essa liga voltar, existe uma probabilidade muito grande, né? E eu acredito que ela tem tudo para dar certo. É só você observar a Copa Nordeste, Sim. né? É um sucesso. E os clubes aqui do Sul também, eles têm que entender que é melhor para eles. Logicamente que o clube grande, ele vai olhar qual é o aporte financeiro. Se não for interessante, ele não... Mas o aporte, a princípio, os números não são definitivos. Mas é interessante para eles também e para a Chape, com certeza, né? Nos próximos dias eu posso dar algumas informações melhores para vocês. Boa. E eu vi com muito bons olhos, eu acho que isso pode vir até o planejamento mudar de final de ano, né? Hoje, por exemplo, já nos deixa preocupado. Você tem um campeonato catarinense que te dá Deficitário, né? um prejuízo enorme, vindo uma liga que é junto, sem atrapalhar o campeonato catarinense, sem o campeonato catarinense perder as datas, né? Sem perder porque ele é aquele charme dele. Sim, que tem que é ter, tradicional, né? A tradição. Eu acho que isso vai ajudar muito os clubes, né? Principalmente a Chape, para que ela consiga, né, começar um campeonato a nível nacional, que é a Série B, um pouquinho mais organizada, né, no segundo semestre. Legal, a gente está recebendo aqui o Ney Maidana, a gente tem que liberar o Ney, ele vai ter que descansar, vai viajar amanhã. Eu quero agradecer o Diego da Cruz, o Gilson Cruz Oliveira, o Júnior Concato, que mandaram várias perguntas aqui, Ney. Mas para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui na Rádio Oeste Capital, vocês têm uma meta aí para o segundo turno? De pontuação? A meta é os 45. Chegar rapidinho aos 45. E aí a gente, né, trabalha jogo a jogo, né? Alguns desgarraram um pouco. Né? Lá em cima, né? Mas tem aquela turma da intermediária. Sabe que o segundo turno apresenta muitas mudanças, surpresas, né? E tal. E a gente... primeiro trabalha com o primeiro objetivo, depois busca, porque o futebol não é uma ciência exata, está muito longe disso. Às vezes tu faz tudo certo e dá errado. A probabilidade de dar errado é grande, então vamos trabalhar jogo a jogo e procurar chegar ao objetivo o mais rápido possível. E seguindo da forma que está o campeonato hoje, com essa situação de vários jogos terminar com empate, provavelmente... baixe muito, não é pouco. Hoje está muito 39, pontos, né? Então, a tendência é só se mudar esse cenário, senão baixa bastante, né? Então vamos trabalhar sempre com o número mágico 45 mais alto e depois você se preocupa com lá em cima. Aí é a parte boa, né? Aí é só o filé mignon. Ney, muito obrigado. Sei que você tem compromissos a partir de agora. Boa viagem para você amanhã. Pé quente. Já sei que a Chapecoense volta com resultado positivo e as portas da Rádio Oeste Capital estão sempre abertas aqui para você. E a gente agradece muito pela sua presença aqui. Agradeço a vocês pelo convite, né? É bom sempre estar conversando com vocês e o papo reto com o torcedor, né? E a questão do jogo eu sempre falo com os atletas. Se não der 3, vamos trazer 1. Porque você segura o adversário e vai somando ponto aqui, ponto ali, que é em busca do objetivo. Até achei interessante, Florão, acho que foi no Instagram,
de um torcedor que escreveu para nós botar os torcedores da Chapecoense. Né? Sim, Até ao achei contrário. interessante. Pra se, fingir eu que tá tivesse a jogando certeza, fora. se eu tivesse a certeza que Faria. daria, se eu falava com todo o pessoal das cadeiras, de pessoal, vamos lá para a Sul e tal. E ficamos lá. E ficamos lá, mas infelizmente a brincadeira foi bacana, né? Mas sabemos que é um jogo difícil, mas eu tenho a certeza que, né, nesse próximo jogo em casa também, vamos se preocupar com o primeiro, mas quanto ao Grêmio a gente sempre fez bons jogos, né? Verdade, historicamente. Temos um equilíbrio, né, nos confrontos, com certeza vai ser mais um grande jogo e que o torcedor acelere, compre o ingresso porque ele está acabando. É isso aí.